Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui nessa noite de domingo, hoje, 20 de setembro de 2020, louvando a Deus pela oportunidade que temos de estarmos na sua presença, resgatados pelo seu poder, salvos pela sua graça, libertos pelo seu amor. Ele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Obrigado a você que escolheu passar esse tempo comigo de ministração da palavra. Que o Espírito Santo venha falar poderosamente ao nosso coração, como já no decorrer deste dia, tenho certeza, falou a cada um de nós. Fechando essa noite, na oportunidade, nós estaremos ministrando a palavra de Deus para abençoar o seu coração, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Eu quero orar nesse momento com você, nesse tempo de restauração de Deus, da situação de tantas vidas que ainda acometidas por essa pandemia. Cremos em nome de Jesus, as estatísticas confirmam que estamos caminhando aí para o progresso, o aumento de cada vez mais pessoas curadas, recuperadas, e o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos pela noite que tu nos preparaste, para louvor da tua glória, por mais uma oportunidade que temos de estarmos utilizando esse recurso da live para fazer chegar a tantas pessoas a ministração da tua palavra, em especial aqueles que por conta de situações diversas não puderam participar dos cultos presenciais nas suas igrejas. Espírito Santo, que tu fales poderosamente ao nosso coração, enquanto trazes também cura, restauração sobre a vida daqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em fase de recuperação, aqueles que estão desejosos de retornarem se realmente desse período de enfermidade, seja por conta da Covid-19 ou qualquer outro mal que tenha atingido a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor enviou a sua palavra para curar, que a tua palavra seja liberada para trazer cura nesta noite. Console também o coração daqueles que estão insuficientes, podem fazer. Deus, te peço que, pela unção do teu Espírito, tu ministres ao nosso coração uma palavra de edificação, uma palavra de exortação, uma palavra que nos encorajem a fé verdadeira, a fé sem fingimento no Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida que já está comigo. Não vou agora poder ler os nomes das pessoas que estão entrando, mas depois eu mando aí o meu alô para vocês, meu agradecimento, meu abraço, viu? Quero compartilhar com você a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, versículo 3 a 5. Segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 3 a 5, em que ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que de tua fé sem fingimento eu tenho, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Bem, antes de falarmos sobre a fé não fingida, como herança que diz o apóstolo Paulo ter Timóteo recebido, primeiramente da sua avó Lóide, depois da sua mãe Eunice,
precisamos saber o que é então a fé fingida. E a definição mais objetiva sobre a fé fingida nós encontramos nas palavras do próprio Senhor Jesus, quando cita para os escribas e fariseus o texto do profeta Isaías, em que ele lhes diz: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 6. Em termos representativos, não havia ninguém melhor do que essas pessoas que se gabavam de exercerem a sua religião com base nos preceitos e ordenanças que cumpriam da lei de Moisés, mas sem a mínima dedicação ao que faziam, orientados pela espontaneidade de espírito, de quem realmente amava a Deus sobre todas as coisas. Não havia ninguém melhor do que essas pessoas para ouvirem, receberem essas palavras de Jesus, essa exortação do Senhor Jesus sobre o amor a Deus sobre todas as coisas. Eles que conseguiram inventar tantos preceitos, tantos argumentos e anexaram a lei de Moisés, se esquecendo do principal dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Partindo do princípio que, mesmo sendo o coração mais enganoso do que todas as coisas e corrupto, definição essa dada por Deus mesmo em Jeremias no capítulo 17, versículo 9, ao mesmo tempo em que responde ele mesmo, é quem não somente conhece o coração, mas também prova os pensamentos. Deus mesmo responde sobre isso, e ele recompensa a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas próprias ações. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo o pensamento, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Para Deus, tudo que se vê na prática de vida de uma pessoa é a projeção do que de fato ela sente no coração. O apóstolo Tiago, líder da igreja de Jerusalém, escrevendo antes de tudo ao público judeu, a epístola que posteriormente se tornou universal na compreensão dos termos como regras de fé e prática necessárias para a vida de todo cristão, ele afirma a ação da fé como a prova de que ela é verdadeira, com base na questão que envolve tanto o amor a Deus quanto o amor ao próximo, chegando a declarar que se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e de alimento, e qualquer pessoa que se encontrar com necessitado disser: vai em paz, que o Senhor te abençoe, vai dar tudo certo, como muitas vezes a gente mesmo faz, sem dar o necessário para suprir a necessidade daquela pessoa, Tiago pergunta: que proveito há nisso? Por isso também a fé sem obras, ela é morta. Lá na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículos 15 a 17, ele fala sobre isso. E era assim mesmo que faziam os escribas e fariseus, componentes da nata religiosa judaica, a quem Jesus também repreendeu porque eram mais zelosos no cumprimento dos preceitos da lei relacionados às coisas que enfeitavam, que adornavam a religião judaica, do que com o que se ligava diretamente à edificação das pessoas, chegando Jesus a dizer o seguinte para eles: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Mateus capítulo 9, versículo 13, registra essa palavra de Jesus dirigida aos escribas e fariseus, né? E então o que aprendemos é que Deus não se deixa impressionar pela forma como são respeitados os preceitos e regras impostas pela religião, quando o principal sobre a fé não fingida está na conexão do seu coração com a boa consciência do que faz, sim, em primeiro lugar para agradar a Deus,
Em segundo lugar, no que diz respeito à edificação das pessoas. De maneira mais simples de ser entendida, a fé fingida é aquela que já conhecemos com base no ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Aliás, essa tem sido a razão da falta de firmeza na fé de muita gente que até iniciou com sinceridade a sua caminhada com Deus, mas em vez de ser discipulada por quem ama Jesus de verdade e por ele também se sente amada na dinâmica da vida cristã, acabou absorvendo os trejeitos e manias de líderes dominadores dos espaços religiosos, passando assim da possibilidade de maturidade espiritual estimulada por uma experiência pessoal e verdadeira com o Espírito Santo que tiveram, para uma acomodação ao cumprimento de obrigações, como se tivessem apenas mudado de roupa e de lugares para as suas ações espirituais, mas com a mesma intenção dos rituais de fé fingida, ou seja, aplacar a ira de Deus, sempre pronto para demonstrar o seu poder, punindo com rigor todos os que se atrevem a desobedecê-lo. E é isso que me faz acreditar que muitos estão motivados na sua relação com Deus mais pela expectativa e medo do inferno do que pela alegria e esperança do céu. Eu fico pensando, por exemplo, na imposição que muitos pais fazem aos filhos em relação à participação na igreja. Enquanto estão debaixo do seu domínio, é possível que os arrastem pelas mãos, os levem obrigados para a igreja. Mas tão logo esses filhos alcancem a idade da razão, inspirados negativamente pela fé fingida dos pais, que na igreja tem um comportamento, mas em casa dizem e fazem tudo ao contrário do que orienta para uma vida de santificação a Deus, de maneira nenhuma escolherão a igreja como um lugar que desejem, que queiram estar. Então, ao escrever a Timóteo, Paulo deixa extravasar a sua alegria só em pensar na possibilidade de ver o seu discípulo, que ele conhece não ter sido, ele reconhece, o apóstolo Paulo reconhece que ele não foi o primeiro a agir na instrução relacionada à fé em Jesus, né? Ele não foi o primeiro que falou do amor de Deus para Timóteo, porque Timóteo é alguém que se pode dizer tinha o exemplo dentro de casa. Lloyd, a avó de Timóteo, conforme o que podemos entender, pelas poucas palavras do apóstolo Paulo a seu respeito, foi a principal discipuladora da sua filha Eunice, a fé sem fingimento, que por sua vez ensinou ao filho desde criancinha as sagradas letras, como declara mais adiante na mesma carta o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 14 e 15, ele diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E quando Paulo lembra a Timóteo que ele tinha que permanecer naquilo que aprendeu acerca das Sagradas Escrituras desde a sua infância, ele está falando de um trabalho de evangelização e discipulado feito pela sua avó e pela sua mãe, muito antes de Timóteo ter se encontrado com aquele que o considerava seu verdadeiro filho na fé, como assim ele se refere a Timóteo também, numa das cartas, a primeira carta que escreveu a Timóteo no capítulo 1, versículo 2, e parece que da mesma maneira como alguns pais têm tentado transferir para a escola a responsabilidade de educação dos seus filhos, outros têm transferido para a igreja, para o pastor, a tarefa de discipular e de evangelizar os seus filhos. O resultado disso são filhos cada vez menos interessados em assumir os seus compromissos de uma vida produtiva junto à sociedade, como também muitos filhos de crentes desviados por causa da falta da prática da fé não fingida dentro da própria casa. São
Pais que os filhos nunca veem orando, nem lendo a Bíblia no ambiente familiar, ou priorizando as atividades da igreja. E isso, quando esses filhos também não ouvem os próprios pais falando mal de outros irmãos da igreja e até do seu pastor ou da sua liderança, e pasmem, ainda torcendo para que alguns projetos da igreja não deem certo, só porque não foram chamados para participarem deles. Pais e avós, minha pergunta para vocês: no que depender de vocês, no que vocês estão fazendo para que os seus filhos e netos se desenvolvam na prática da fé não fingida e na comunhão com a igreja? Que demonstrações você tem dado aos seus filhos e netos que provem para eles que vale a pena a vida com Deus e a comunhão com a igreja? O que você acha de uma mulher que, além do marido, tem seus afazeres domésticos para organizar? A Bíblia diz que a mulher, quando solteira, ela cuida melhor das coisas do Senhor. Já a casada, ela procura agradar o marido e o tempo dela, naturalmente, fica mais curto para fazer as coisas do Senhor, atender a demanda da obra. E eu pergunto mais: uma mulher que, além do marido e dos seus afazeres domésticos, tem 1, 2, 3 filhos pequenos para cuidar, aquela escadinha de filhos, o tempo fica muito menor ainda, não é? Para se dedicar às coisas do Senhor. Agora, e de uma mulher que, além do seu marido, dos seus afazeres domésticos, ela tem 19 filhos para cuidar? Essa mulher existiu e se chamava Susana Wesley, mulher de Samuel Wesley, casal este, pai de 19 filhos, dentre eles 2 dos nomes mais conhecidos do metodismo mundial, Charles e John Wesley. Susana não só alfabetizou, como principalmente ela evangelizou. Muito mais importante ainda do que alfabetizar, ela evangelizou os seus 19 filhos através da Bíblia, iniciando com cada um deles a jornada rumo ao conhecimento da fé a partir dos 5 anos de idade. Susana Wesley, que nasceu em Londres, no ano de 1669, ela era a 25ª filha, criança de uma família que também servia ao Senhor. E quando menina, ela estava acostumada a ver o seu pai ler 20 capítulos da Bíblia por dia. Um hábito que ele começou também quando tinha só 5 anos e que manteve até a morte. E isso teve um impacto enorme sobre a vida dessa mulher ao longo da sua vida. Para Timóteo saber as sagradas letras desde a infância não era suficiente se ele não assumisse a sua parte na herança de fé da sua avó e da sua mãe. Isso significa que o processo de reconhecimento de importância da palavra de Deus para a vida, daquilo que aprende através da Bíblia, não é automático, mesmo que seja da parte de quem ensina, como era o caso de Lloyd e de Eunice, na tarefa de discipular e de evangelizar, né? Com zelo, com boa vontade, né? Timóteo pudesse constatar o testemunho prático com que ele aprendeu dessas mulheres, o que dizer respeito à palavra de Deus. Isso faz a gente reconhecer que o desafio é mais do que simplesmente passar conhecimento teórico. Se trata da vivência através das nossas ações, daquilo que os pais queiram que os filhos acreditem como sendo a verdade da palavra de Deus. E não tem a ver isso com perfeição, no sentido de que os filhos nunca vão ver qualquer ato de erro cometido, né, pelos pais ou pelos avós. Pelo contrário, os pais e avós são falhos, mas isso significa integridade. E a integridade é uma forma de dizer como nos apresentamos a Deus, apesar dos nossos defeitos, parecendo diante dos outros como pessoas que não se conformam com o pecado, por isso se exercitam mais e mais no conhecimento da palavra, para tanto mais serem aperfeiçoados na relação com Jesus em amor. Mas o que falar de pais e avós
que não têm conhecimento das Escrituras Sagradas nem para o sustento da própria fé e que são incumbidos da responsabilidade de conduzir filhos e netos ao conhecimento sólido da palavra de Deus. Em relação à fé não fingida, da qual fala o apóstolo Paulo, existe uma diferença entre habitar e ser influenciado por ela. Falando a Timóteo, Paulo se refere à fé não fingida como primeiramente tendo habitado na avó e na mãe de Timóteo. Mas essa fé sem fingimento, através da qual Timóteo foi influenciado, ela enraizou a tal ponto que passou de uma influência externa por parte da sua avó e da sua mãe para uma experiência interna no seu coração, passando a ser também a sua fé sem fingimento, resultado daquilo que ele absorveu do conhecimento, primeiro teórico das Sagradas Letras e depois confirmado pelo testemunho de vida daquelas duas mulheres que atuaram de maneira importante para o amadurecimento da sua relação pessoal com Jesus. No caso de Susana Wesley e os seus ensinamentos através da Bíblia aos seus 19 filhos, podemos render graças a Deus pela vida de um deles, de modo muito especial, John Wesley. Ele pregou quase 1 milhão, ou para quase 1 milhão de pessoas em mais de 42 mil sermões que ele fez. Ele escreveu centenas de publicações durante o seu ministério itinerante. Ele andou mais de 400 mil quilômetros a cavalo, o que corresponde a 10 voltas ao redor do globo terrestre, cuja circunferência é de aproximadamente 40 mil quilômetros. No final da vida, aos 70 anos, esse inglês de 1,60 m de altura, esse inglês franzino de 58 quilos, ele pregou a mensagem da salvação a 32 mil pessoas, sem microfone, sem recurso à internet, sem WhatsApp, sem televisão. Ele levou o reavivamento a todos os lugares a que viajou nos seus dias. Já sobre Timóteo, filho de pai grego, que provavelmente não servia ao Senhor, neto de Lóide, filho de Eunice, uma judia crente em Jesus, não temos muito o que falar da sua biografia, mas o que realmente mais nos interessa e é importante sabermos sobre ele, as 2 epístolas endereçadas a ele, escritas pelo apóstolo Paulo, e outras referências bíblicas que falam da sua presença ao lado de Paulo em diversas viagens missionárias, nos são suficientes para nos apresentar em Timóteo como alguém que pode também nos inspirar a fé não fingida e a relação de compromisso com Jesus em amor. E essa palavra que nós estamos agora recebendo, inspirada nas palavras escritas do apóstolo Paulo para Timóteo, são a prova disso. E você? Qual legado está transferindo aos seus filhos e netos através da sua fé? Em que nível está a sua relação com Deus e com a igreja, ao ponto de esperar que os seus filhos e netos deem continuidade ao que você está lhes ensinando através da Bíblia? Vivemos a realidade de pais, a infeliz realidade de pais que, quando os filhos, ainda bem pequenos, começam a ter a capacidade de identificar figuras, letras e números, a primeira coisa que eles dão como presente nesse tempo atual é o quê? Não é um exemplar da Bíblia, mas um aparelho celular. Sim, principalmente para que os filhos se entretenham no culto e assim possam assistir tranquilos à programação do que mais parece uma atividade social do que uma inspiração para uma prática de vida espiritual. E com isso, os pais substituem a Bíblia na vida dos seus filhos, ainda na tenra idade, como um instrumento de orientação da fé que eles já não possuem, pela influência de instrumentos de entretenimento que os tornam cada vez mais negligentes,
os pais no processo de discipulado e de evangelização dos próprios filhos e dos avós em relação aos netos. O resultado disso é uma geração de pais ignorantes e sem enraizamento na sua relação com Deus, vivendo uma fé fingida diante de filhos tornados desobedientes a eles mesmos, aos pais e avós, mimados. Filhos que sequer têm aprendido a honrar a Deus e muito menos desejam as coisas que se relacionam à vida de santificação, porque não estão sendo inspirados pelos seus pais e pelos avós a isso. E por que, diante dessa realidade, continuar pregando? Porque temos que continuar crendo no poder das Sagradas Letras para gerar o genuíno arrependimento no coração dos crentes da nossa geração. E é disso que precisamos, arrependimento e reconhecimento do quanto estamos distantes do que Deus realmente quer que sejamos como pais e do quanto somos responsáveis pelos que os nossos filhos têm se tornado. Sem saudosismo, mas com grata memória, devemos pensar na geração passada como responsável pelo temor e reverência que ainda existe na igreja nos dias de hoje, entendendo que o que precisamos é adequarmos a nossa realidade existencial, tão variada pelas circunstâncias atuais, adequarmos essa realidade aos princípios imutáveis da palavra de Deus, voltando assim os nossos cultos a serem marcados por experiências de pessoas verdadeiramente sedentas do poder e da unção do Espírito Santo. Aquelas manifestações de choro, de arrependimento, de confissão de pecados, de batismo com o Espírito Santo, tudo isso acontecendo nos nossos cultos. E eu estou falando de cultos de meio de semana, aquele culto de oração em que nós nos reuníamos junto com um grupo de oração e ali a graça, o poder, a unção de Deus se manifestava, sem pregador de fora, sem uma programação especial, sem uma música cantada por um cantor famoso. Ou corremos o risco de não sermos lembrados como um exemplo de gratidão a Deus pela próxima geração de crentes, deixando para os nossos filhos e netos nada mais do que uma fé fingida de pessoas egoístas, amantes de si mesmas, prontas a sucumbir diante dos ataques do maligno por falta de conhecimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua geração. Que Deus encontre em nossa geração verdadeiros adoradores, homens e mulheres, jovens e crianças, movidos pela fé, fé sem fingimento, adorando ao Pai em espírito e em verdade. Eu creio no avivamento, mas não creio que ele aconteça antes do arrependimento, que é o que nós precisamos pregar, o retorno a Deus. Eu creio no avivamento que começa em mim, mas creio que também a responsabilidade por transformação, por mudança da realidade da nossa vida com Deus, da nossa relação com a igreja, também começa em mim. Começa em você. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus encontre em nós disponibilidade para Ele fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, o que corresponde à vontade de Deus para a nossa geração nesses dias, para que não precisemos olhar com saudosismo a geração do passado, mas com gratidão e cumprindo a nossa parte na nossa geração, deixarmos um legado de uma fé sem fingimento, com base na prioridade da relação com Deus, do amor e da dedicação à igreja. Em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar o seu coração. Senhor, estamos diante da Tua palavra que nos exorta nesta noite a uma fé sem fingimento, a prática de uma fé verdadeira. E são tantas as influências que também recebemos que
nos desestimulam a essa prática de fé, de comunhão com o Senhor. Nossas agendas sempre tão cheias de compromissos, de responsabilidades, até mesmo relacionados à igreja, mas com pouca prioridade para a comunhão com o Senhor, para a comunhão com a Tua Palavra. Por isso, nos tornando pessoas sem conhecimento, pessoas sem base bíblica, pessoas sem unção do Espírito. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, a nossa comunhão. Restaura, Senhor Jesus, em nós a sede, a paixão pela comunhão contigo. Restaura em nós o amor pela igreja, o interesse, a vontade, o desejo de estarmos, Senhor, em comunhão. É uma bênção essas lives que nos dão a oportunidade de recebermos no conforto do nosso lar a Tua Palavra, mas elas não substituem a comunhão presencial dos cultos, Senhor, que temos com os nossos irmãos no templo. A experiência é outra, diferente. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o avivamento comece por nós, mas não antes do verdadeiro arrependimento que nos leva a confessar o nosso pecado, a nossa negligência, as nossas falhas, acontecendo, Senhor, dentro da nossa casa, o nosso descuido, o nosso desmazelo para com aqueles para quem devemos transmitir o nosso legado de fé através das Sagradas Letras. A Tua Palavra, Senhor, que não tem sido para nós mesmos prioridade. Como vamos, assim, pretender que através de nós, nossos filhos e netos sejam por ela nutridos na fé, sem fingimento? Nos ajude, Senhor. Gera em nós, Espírito Santo, arrependimento, porque só Tu podes convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que possamos, Senhor, ser uma geração lembrada por outras gerações como uma geração que ama Jesus, que prima pelos princípios da Tua Palavra e que entende o seu chamado para ser uma bênção. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Pai. Aleluia! Que você possa alterar a sua agenda em nome de Jesus e você coloque Deus como prioridade, seus filhos e netos como alvo da sua pregação, da palavra que o Espírito Santo quer fazer avivar dentro do seu coração para abençoar primeiramente os da sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Tenha uma noite abençoada, tenha uma semana cheia da graça de Deus e que alguém se coloque diante de você, que Deus coloque alguém necessitado de receber da palavra e você com ousadia, com intrepidez tenha autoridade para abençoar a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade que o Senhor nos conceder.